Olá, amigos. Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim. E no espaço de hoje nós temos a satisfação de receber novamente aqui como nosso convidado o nosso diplomado no curso de Direito, o Marco Aurélio Pedotti, com grande contribuição à cultura gaúcha. Isso é histórico e todos nós sabemos do seu papel dentro dessa área extremamente importante para o nosso Rio Grande. Bem-vindo, então, ao nosso programa de novo, Marco. E aqui hoje nós estamos para conversar um pouquinho sobre o prêmio que tu já recebeu e que vai receber festivamente, digamos assim, aqui em Erechim, no próximo dia 26 de fevereiro, que é o Prêmio Teixeirinha, ou o Prêmio Vitor Mateus Teixeira, também conhecido por Prêmio Teixeirinha, considerado o nosso Oscar da cultura regional gaúcha. Parabéns, em primeiro lugar, pela conquista, Marco. Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui novamente e falar um pouco a respeito dessa importante conquista. Foi a mais importante que tu já recebeu até hoje? Bom, eu sempre digo que todos os prêmios... Primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado à URI, minha querida universidade, onde eu tive a oportunidade de ficar nos bancos da universidade, né, por 5 anos, no curso de Direito. Tenho a minha filha, tua filha. A minha filha Natasha, formada, e a Pamela, minha esposa, que hoje é secretária da OAB, que inclusive estava na formatura de Direito da última turma, representando a OAB, né, faz parte da direção da OAB, subseção de Erechim. Então, nós somos uma família de pessoas formadas no curso de Direito, de advogados na área formados da URI. Então, parabéns à URI e obrigado pelos ensinamentos que eu tive. Foi um privilégio para mim ter passado por essa universidade. Universidade essa que a gente sabe que trabalha desde o ensino fundamental até a pós-graduação, o lato sensu. Eu acho que é uma das universidades da nossa região que recebeu agora o mérito especial do curso de medicina, aí, com destaque, né? Então, obrigado pela oportunidade. Sobre o prêmio que nós estamos falando, eu, além de ser formado em História, eu sou produtor cultural. Então, trabalho com cultura há muitos anos. Sempre trabalhei, inclusive, enquanto estive no curso de Direito da URI, eu dava aula de dança, né, que foi o que pagou, vamos dizer assim, a minha faculdade. Então, a cultura sempre foi uma coisa que esteve nas nossas veias. E fomos indicados, então, pelo deputado Paparico Bach, para receber o título Vitor Mateus Teixeira, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, como obra cinematográfica, porque nos projetos eu falei sobre os balseiros do Rio Uruguai. Já conversamos a respeito disso aqui nesse espaço. Exatamente. E como o Vitor Mateus Teixeira são 5 categorias, eu recebi nesta categoria que é, né, cinematográfica, onde valoriza o trabalho do projeto dos balseiros. Então me senti muito honrado. É um prêmio que a gente sabe que não é dado para qualquer um. São 55 deputados que indicam nas 5 categorias uma pessoa em cada área, e eu trouxe para Erechim e para o Uruguai, o único, né, o Vitor Mateus Teixeira, que está aqui, que é a estatueta do Teixeirinha, e a gente fica feliz em poder estar trazendo, né, essa premiação. E agora, no dia 26, faremos institucionalmente a entrega aqui em Erechim, porque lá em Porto Alegre a entrega foi feita no Memorial do Ministério Público. O espaço era um espaço reduzido, eu não podia convidar ninguém. E teria muita gente para levar? E muita gente, muitos amigos, muitas pessoas que foram meus parceiros. Acabamos não incentivando as pessoas a irem, né? E agora então vamos fazer oficialmente a entrega aqui, né? Institucionalmente, vamos fazer aqui no dia 26, no CTG Galpão Campeiro, às 19 horas, e aproveitar para convidar o público a participar. Como é que faz para participar então disso aí, já que vai ser uma grande festa, certamente? Bom, assim, ó, nós, qualquer pessoa pode participar. Depois eu quero voltar ao tema para explicar direitinho o porquê disso aí. Isso. Não vou falar só de festa hoje, mas também de festa, porque afinal de contas é um momento de comemoração. É um momento feliz para mim, né? E eu não te respondi, você me cobrasse depois.
se é o mais importante prêmio. Sim. Eu não quero esquecer desse ganchinho. Na realidade, a festa vai ser assim, não é uma festa, é entrega. Nós vamos ter, inclusive, deveremos estar entregando um pequeno livro que a Assembleia me brindou, né, com prefácios de pessoas que me conhecem, falando um pouquinho da minha história. A entrega, algumas pessoas deverão se pronunciar, teremos um pequeno protocolo, e logo em seguida o CTG Galpão Campeiro vai fazer um porco recheado para as pessoas que quiserem ficar para janta. Mas pelo jeito então vai ser um porco, né? Vai ser mais um porco, será mais um porco. Então a gente vai ter isso, claro que é por adesão, então as pessoas que tiverem interesse em jantar, né? Daí então o jantar a cerimônia é uma coisa, o jantar é outra. O jantar é outra. Mas vai ser na sequência. Então 19 horas inicia a entrega e tal, os pronunciamentos, a gente vai fazer um pequeno pronunciamento em função, né, de falar sobre o título, e depois, né, teremos então um jantar por adesão, que as pessoas poderão então procurar aí o pessoal do CTG Galpão Campeiro, que vai ter um pequeno ingresso, valorzinho de R$35, que é o valor do custo. E como conseguir esse ingresso? Com a patronagem do CTG. Com a patronagem do CTG. Eles é que vão estar fazendo toda a promoção. Se for arrecadado qualquer valor, é para o CTG, eu não tenho nenhuma ligação, vou ganhar nada com isso, porque às vezes as pessoas acham que a gente vai fazer a janta e vai ganhar, não vou cobrar o valorzinho simbólico para, pelo menos, fazer a manutenção da entidade. Tá, então acho que agora é o momento da gente falar do aspecto. Importante. É o mais importante. O prêmio certamente é um dos mais importantes, tanto que ele é considerado o Oscar da cultura regional gaúcha. Bom, então eu posso dizer que nós temos um ganhador da estatueta do Oscar rio-grandense. Sim. A nível de estado, para mim, é o maior prêmio. Acho que aqui em Erechim teve os Monarcas em 2017, que eu acho que tem muito mais nome e história do que o Marco Aurélio, apesar de eu também ter em torno de 40 anos de atividade, não estou muito longe, os Monarcas têm uns 15 anos a mais, mas os Monarcas é um conjunto musical que anima fandangos pelo Brasil e pelo mundo. Eu também fiz um trabalho bonito pelo Brasil e fora do Brasil também. Então, a nível de estado, eu acho que é o Oscar, é o maior prêmio que eu recebi, ou que alguém tenha recebido individualmente, né, aqui na nossa região. Então, eu me sinto muito honrado em poder estar divulgando isso. Mas, claro, né, eu sou cidadão erechinense, com título conferido pela Câmara de Vereadores, que é uma lei específica, que passa por votação 2 vezes, então não posso esquecer que eu recebi o título de cidadão erechinense, que também me orgulha muito. E, claro, ser membro da Academia Erechinense de Letras. Também isso. Né, chegar ao ponto máximo, né, na área da cultura, do reconhecimento dentro da nossa cidade. Eu escrevi o livro Receitas da Nossa História e fui convidado, hoje eu ocupo a cadeira 28 da academia e me sinto muito honrado de fazer parte do seleto grupo que é da Academia de Letras, que se reúne inclusive na URI, né, no plenaria, a gente faz as reuniões todas lá. Então eu digo assim, tem vários prêmios, sou da Estância da Poesia Crioula, que é uma entidade estadual de poetas, está grande. Então, também isso me orgulha muito eu ter recebido e outros prêmios que a gente recebeu. Cidadão tradicionalista do estado de Santa Catarina, recebi esse título há muitos anos. Eu sou cidadão oficialmente, o MTG do estado de Santa Catarina me concedeu o título de cidadão do estado, então também um título que eu recebi. Fora do estado é o maior. Aqui em Erechim nós temos, então, os títulos recebidos. E eu acho que a nível de estado é o Vitor Matheus Teixeira. O Teixeirinha realmente foi o Oscar. E agradeço a todos que trabalharam. Não fui só eu que fiz o trabalho, tá, Ademar? É importante ressaltar isso. Tive o apoio do Clóvis Mendes, os balseiros de Passo Fundo. Né? O Clóvis Mendes, o pai dele era balseiro, saudoso Pedro Mendes. Nós entrevistamos vários bolseiros, não vamos aqui dar os nomes porque poderemos esquecer de alguém, mas nós andamos pela costa do Rio Uruguai, desde aqui da região do Alto Uruguai até São Borja.
tivemos uma equipe toda de trabalho, Tainete Farina ajudando, né, com a sua empresa também, fazendo um trabalho bonito. A minha esposa, a Pamela, participou na parte onde tem que contar a história, fazer os áudios, né? Nós tivemos a Vida Diverso, o Márcio, que fez as imagens, enfim. É uma equipe que trabalha, né? E então o projeto foi um projeto bonito. O Vitor Matheus Teixeira veio para mim como diretor, mas eu estendo a todos que participaram do projeto dos balseiros do Uruguai. Resumidamente, é importante que o nosso público saiba o que eram os balseiros do Rio Uruguai. Na época era o meio de transporte, digamos assim, de madeira e outros produtos. Ademar, uma boa pergunta essa tua, e eu me ponho à disposição, inclusive, da comunidade, do modo geral. Eu sei que o teu programa tem uma expressão muito grande, e as pessoas assistem porque é um programa inteligente. E cultural. E cultural, exato. Os balseiros do Uruguai é uma história que aconteceu na nossa região, da década de 20 à década de 60. O Rio Uruguai passou a ser uma hidrovia de transporte de madeiras. Nossa região é uma região aqui, na região do Alto Uruguai, na região do meio oeste catarinense, Chapecó, esta região. Não existiam as barragens, vamos não tinha barragens e tinha muita madeira. Então, e as estradas também eram precárias, o transporte não era como nós temos hoje. E alguém descobriu, na década de 20, que quando o rio estava cheio, ele era navegável, ele podia ser navegável porque tem vários obstáculos no rio Uruguai, que quando ele está em nível normal não tem como passar, como a Pedra Fortaleza, como o Salto do Iocumã e tantas outras ilhas que tem, né? O Roncador, o Salto do Roncador, são vários locais que o rio tem pedras e que não tem como transportar nada. Então, nas enchentes, descobriram que poderia se largar balsas de madeira, que eram jangadas de toras de madeira. Super jangadas, né? Super jangadas. Elas tinham em torno de 30 a 35 metros de largura por 100 a 150 metros de comprimento. E depois de um certo parte do rio, elas se juntavam e montavam seus remorques. Pegava 2, 3 balsas quando o rio não tinha mais tanta curva, na região das Missões para baixo. O rio é mais largo e mais plano e não tem tanta curva. Então ali juntava as balsas. Então às vezes faziam balsas de 300 metros por 100 de largura, né, para poder levar a madeira até São Borja. São Borja a madeira chegava, estou falando de São Borja porque é do lado brasileiro, mas a madeira ia mesmo era para a Argentina, São Tomé, ou Santo Tomé, que é do outro lado, onde existiam as serrarias. Aí as serrarias, elas transformavam a madeira em tábua, eram beneficiadas, e depois essas madeiras eram transportadas por trem até o porto de Buenos Aires. Daí para frente a gente não sabe para onde é que ia, mas com certeza para a Europa. Contribuindo para o desenvolvimento daquela região, inclusive de outro país. Marco, eu tenho uma curiosidade, porque eu queria que tu comentasse, analisasse esse aspecto que para mim sempre me chamou a atenção. Não sei se se deveu a isso, a sua história nessa, tanto na escrita como na cinematográfica, até no seu no curso de Direito, na entrada no curso de Direito, mas eu sempre vi pessoas jovens, e na época você era mais jovem um pouco, com atividade extrema, assim, da atividade gauchesca, no teu caso, dança especificamente. E me parece que as pessoas envolvidas com esse aspecto sempre, não sei se tem uma melhor compreensão da importância do ensino, da pesquisa, não sei se isso incentiva o desenvolvimento de outras áreas culturais, como é o teu caso. Até que ponto essa tua participação, essa influência e o trabalho que tu desenvolveu nessa área contribuiu para que tu chegasse até aqui? Demar, bem pertinente a tua pergunta. A URI ensina, assim como qualquer universidade, né, o curso universitário, a pesquisa, né? O curso de Direito, tu tem que pesquisar, tu tem que ler, tu tem que ir atrás de procurar,
a súmula do Supremo, as leis, a legislação, a história, se estuda a história no direito romano, a história do direito propriamente dito, os mitos gregos na filosofia, a sociologia. Então, dentro do curso de Direito, a gente tem uma aula de história, porque se estuda como é que surgiu o direito. Eu sou filho de professor de história. Então, eu tive em casa um contato com a história muito grande, porque meu pai era professor de história, de estudos sociais na época. Você só foi construindo esses elos. E aí eu fui construindo os elos. Como eu trabalhei com dança, com cultura gaúcha, sempre fui uma pessoa que gostei muito curiosa, né? Um contador de histórias, porque eu não sou um historiador, eu sou um contador de história. A história, ela já existe. Eu não inventei a roda. A história dos balseiros já existia, já tinha gente que escreveu livros, vários livros aí nós temos sobre essa história. Em filme, né? Mas eu transformei em filme e vim para o atual. Eu quis mostrar o quê? Os dias de hoje. Porque o nome do projeto é Revivendo a História dos Balseiros do Rio Uruguai. Então, o que eu fiz? Eu voltei, pesquisei toda a história e voltei a fazer o trajeto da onde passavam as balsas. No Itá, nós temos a barragem do Itá, já não tem mais como passar, então a gente visitou o Museu de Itá, que existe o Museu dos Balseiros. Lá na Volta Grande, temos a barragem do Rio Chapecó, na Foz, que também tem uma história muito grande, porque ali é o ponto mais longitudinal do Rio Grande do Sul, a norte, naquela região. Então as balsas, elas faziam uma volta, chama-se a Volta Grande, ela fazia uma volta de 6 a 8 quilômetros para poder voltar na linha do rio. Quer dizer, essa Volta Grande é uma ferradura. O rio, ele quase encosta na parte de baixo, dá 900 metros de largura de terra, de morro. Mas o rio faz uma curva, ele vai lá na Volta Grande, entra o Rio Chapecó, e aí ele volta e aqui ele segue rumo a São Borja. Então, tudo isso é pesquisar, né? A gente fez um trabalho de pesquisa, eu me ative a trabalhar com as balsas dentro do rio, eu não subi a barranca, eu não fui na serraria, eu não estudei história de como serrava madeira, eu me ative a trabalhar o quê? No projeto, como transportava madeira na via fluvial chamada Rio Uruguai. Era um trabalho muito perigoso, muita gente se perdeu, e eu até quero aproveitar para dizer para você assistir o projeto. Está no nosso canal no YouTube, TV Sangue de Gaúcho, né? Tem um canal que é onde está o projeto todo, né? São 6 episódios. Então nós temos assim, para cada episódio que nós temos no projeto, nós temos um musical. Foi feita uma música, por exemplo, Goiuém. Tem uma música sobre a história do Goiuém, que os balseiros lá de Passo Fundo, que é um conjunto musical, e o Clóvis Mendes fizeram especialmente para aquela região. Depois eu tive participação do Valdomiro Maicá, lá no Salto Grande, no Icumã, que é daquela região. Então lá também cantamos músicas. São Borja tivemos música. Em todos os lugares, Porto Xavier teve música. Foram 5 músicas criadas para os 5 pontos onde a gente, especificamente, fez um trabalho de filmagem contando a história daqueles 5 pontos, que não são todos os pontos. Escolhemos 5 aleatoriamente para contar a história daqueles pontos dos balseiros. Então, ele é um documentário bonito, né, e que traz um pouco da história dos nossos antepassados, que traziam dinheiro financeiramente, a economia se movimentava na época das balsas. As balsas desciam nos períodos de enchentes. Então, São Miguel, ali, a enchente de São Miguel, agosto, setembro, né? As grandes enchentes se dão no inverno, famosas, e vinha dinheiro de lá para cá e que movimentava a nossa economia. Nós produzimos o que aqui? Madeiras, né? Produzimos alguns outros subprodutos, mas eram levados pelo Rio Uruguai, rio abaixo. Outra pergunta de curioso, quantos quilômetros vocês fizeram para completar esse documentário? Somando as curvas. Não dá para você andar por toda a costa do rio, né? Porque ele não tem estrada aqui. Ele mas a gente vai indo até os pontos, né? No projeto todo, deu em torno de 10 mil quilômetros. Porque nós fomos várias vezes, em vários locais, né? Tá, mas a extensão como um todo, pura e simples, a extensão da viagem
da viagem das balsas, isso dá para fazer geograficamente. Sim. Por quê? Porque hoje você pega o mapa né, e mede o rio. São 800 e poucos quilômetros daqui, vamos dizer assim, do Itá até São Borja. O rio tem 800 quilômetros. Ele faz curvas. Ou seja, mais ou menos 100 e poucos quilômetros a mais do que se fosse pela estrada. Se fosse pela estrada. Pela estrada até São Borja não dá mais, dá quase o dobro. Quase o dobro. São Borja hoje é 450 quilômetros. Dá 350 a mais pelo rio. Bom, e que faz muita curva. É que a balsa, às vezes, para ela fazer uma curva, ela não chega e faz a curva. Ela tinha que seguir o fluxo do rio, a correnteza, fazer a curva, ajeitar, tinha os remos nos cantos, ajeitava a balsa para endireitar, para poder seguir o fluxo. Não podia bater na barranca, porque senão ela podia arrebentar. Ela amarrada com cipó Guaimbê, né? Era um cipó que amarrava a balsa. Depois veio o arame, mas o cipó era o que mais usava, que é um parasita que dá nas árvores aí, que tem uma raiz comprida. Então esse cipó da grossura de um dedo, mais ou menos, ele era tratado, deixavam na água, tiravam a casca, eles amarravam a madeira com o cipó Guaimbê. Essa região de Itá levava as toras de madeira inteira, in natura, o tronco. Uhum. Já aqui na região de Goiôem, que pegava mais a nossa região, existiam serrarias. Então eles faziam grandes quadrados de madeira, barrotes ou tábuas, pranchões, né? Que eram encostados e amarrados. Facilitava já o transporte. Facilitava para ajeitar a balsa. Então, quem for assistir o projeto, tem as imagens lá das balsas, de como é que era, né, o transporte. E eu vou dizer para você, a saga, eu digo que é a saga dos balseiros. Ela foi muito bonita. É uma história uma pena, que se explora pouco aqui na região do Alto Uruguai. Eu acho que nós, historicamente, deveríamos trabalhar mais ela. Né? Vai uma dica aos nossos queridos professores de história que estão atuando, que estão nas escolas, que trabalhem a história das balsas, porque é uma história bonita. Erechim tem 107 anos. A região do Alto Uruguai, vamos dizer assim, vamos botar 150 anos que nós temos aí dos municípios, né? Para arredondar um número. Então nós somos uns jovens aqui, contando com as missões que completa 400 anos agora de existência. São Nicolau completa dia 3 de março, 400 anos de fundação. Né? Só 300 anos mais que Erechim. Mais que Erechim. Então acho que nós temos que buscar essas histórias para poder contar. E eu estou com um projeto novo para contar a história de outras coisas da nossa região. Então, logo a gente volta aqui para falar desses... E vem livro. Então, certamente teremos um outro contato aqui para conversar mais a respeito disso. Só para repetindo, então, TV Sangue de Gaúcho no YouTube. Aí, esse canal para assistir esses episódios. As pessoas que quiserem assistir, está no canal TV Sangue de Gaúcho no YouTube, pode ir lá, inclusive se inscreve, se gostar deixa o like, pode deixar um comentário embaixo, isso nos ajuda muito, porque daí o YouTube vê que as pessoas estão assistindo e ele multiplica, ele dá mais acessos, né? Quanto mais pessoas curtirem, melhor. Lá está todo o projeto, né? Claro que não tem toda a história das balsas, porque não tem como num projeto ter 6 episódios, né? E nem numa entrevista de 1h e 40 minutos, você contar tudo aquilo que se tem das balsas. Mas eu acredito que as pessoas podem assistir lá e vão ter, assim, um resumo bem claro do que foi a história dos balseiros do Uruguai. Mais uma vez, quero agradecer a todos, sem exceção, que participaram e dizer que o Vitor Matheus Teixeira, né, me consagra a nível do Estado como um dos grandes produtores culturais. Fico muito feliz. Espero que isso também traga para Erechim e região que mais pessoas façam esse tipo de trabalho. Né? Desafio, né? É um desafio. É dedicação, tem que estudar. Dedicação. Tem que ler livro, tem que pesquisar. Busca de tem apoio, que buscar. Eu fui filmar, eu filmei balseiros. Foram 8 pessoas que filmamos. Ainda vivos, com mais de 80 anos. O seu Pedro Mendes tinha 94 anos quando entrevistei ele. 94. E ele participou, desceu várias vezes com as balsas. Então são pessoas que andaram em cima da balsa de madeira. É diferente de você ler no livro, né?
você ouvir a pessoa contar. E eu tenho isso tudo, inclusive... E com imagens me parece mais atrativo também, né? Drone, Emocionante. né, Ademar? Hoje nós temos o drone. Tem imagem com o drone que nós filmamos que se tu vai lá ver o salto do Icumã, você não vai ver isso. O salto do Icumã é a maior queda longitudinal do planeta, 1.840 metros de extensão. Não tive a chance de conhecer. Deve-se conhecer, é um ponto turístico fantástico. Deixo aqui a dica, se você quer conhecer o Rio Grande do Sul, conheça o Salto do Icumã e conheça as reduções jesuíticas dos 7 povos, que eu também fiz um projeto sobre as missões, que é Bonito Coração Missioneiro, onde eu conto a história missioneira, uma parte, né, dentro dos nossos projetos, que também é muito bonito, vale a pena conhecer o que fizeram os padres jesuítas e o que fizeram os balseiros do Uruguai. Para encerrar, Marco, deixa novamente o convite, então, dia 26. Dia 26, no CTG Galpão Campeiro, a entrega institucional do Prêmio Vitor Matheus Teixeira, o Prêmio Teixeirinha, que é um dos maiores prêmios da Assembleia Legislativa do Estado, né? Vou estar recebendo, então, a estatueta lá e convido todos que meus amigos, conhecidos, pessoas interessadas na área da cultura, para ir lá e conhecer um pouquinho mais dessa história, porque nós vamos fazer com certeza um relato do porquê de receber esse prêmio. E claro que se alguém quiser nos dar a hora de jantar, então por adesão, tem que comprar o ingresso. O valor é R$35, é o valor de um X, né, de um hambúrguer hoje. Né, o custo é só para realmente alimentar, e o pessoal que quiser ficar, então tem que se antecipar. No dia nós provavelmente não teremos, porque porco recheado demora para ser assado. Então, se quiserem, procurem o pessoal do CTG, que nós teremos aí a venda dos ingressos. Perfeito. Deixo aqui, então, mais uma vez os nossos cumprimentos ao Marco por essa conquista, e fica aqui também o convite para que logo adiante a gente volte a conversar sobre outros projetos de sua autoria. Um abraço, então, ao Marco, a você em casa que sempre nos prestigia, aqui o nosso carinho, o nosso abraço. Até o próximo programa.